Mais do que o impasse local, de um lado, os indígenas protestam contra o decreto 12.600 de 2025 e possíveis impactos ambientais nos rios. Do outro, produtores enfrentam a paralisação do escoamento de grãos, insegurança jurídica e prejuízos logísticos. Enquanto isso, produtores organizam a Expedição Agro da Amazônia para mostrar a realidade de quem produz na região. Doutor, a ocupação do terminal da Cargill aí em Santarém expõe um impasse entre o direito à manifestação, a responsabilidade do Estado e a necessidade de manter a economia funcionando. No fim, quem paga a conta pela falta de diálogo, pela falha no diálogo. Joyce, eu acho que eu vou muito mais a profundo. Revela uma violação à soberania do Brasil. Porque o decreto 12.600, que foi na data de hoje, dia 24, ele não traz prejuízo ambiental. Ele só coloca 3 hidrovias dentro do Programa Nacional de Desestatização. Não existe uma licença ambiental autorizando a dragagem do rio, não existe uma concessão, não existe um processo assinado, um contrato, nada. A impressão que dá é que um pretexto, um motivo que se precisava para ocupar logo justamente um dos maiores portos de escoamento da produção agrícola daquela região, do Mato Grosso e do Pará, justamente às vésperas da colheita de soja. Então, como a gente sabe que nessa geopolítica, nessa questão ambiental, a questão indígena, nada é por acaso, fica aí uma dúvida no ar, porque se realmente fosse algo muito emblemático, muito uma dragagem autorizada, uma licença, como, por exemplo, existe lá no Pedral do Lourenço, que é no Rio Tocantins, lá em Marabá, aqui no Pará também, que já tem a licença de autorização da dragagem, até que se justificaria. Agora, esse decreto, ele é um decreto de uma folha, que só incluiu os rios no programa de desestatização, que é um programa que existe desde 97. Então, por que esses indígenas, junto com essas ONGs, são sempre os mesmos, não foram lá para Brasília manifestar em frente ao Palácio do Planalto? Porque o Lula estava lá. Por que eles ocuparam logo o pátio de um porto, de uma empresa privada, que tem o contrato com os produtores rurais de comprar soja, que estão colhendo a soja? Então, o que a gente vê aqui não tem muito a ver com questão ambiental, nem indígena. Se a gente for pegar esse ponto, esse fato isolado, soma-se a isso o Pedral do Lourenço, soma-se a isso a Ferrogrão, as BRs 319, 158, que tudo se fala, a 163, que tudo se fala em questões indígenas, é um pacote de estratégia geopolítica que quer justamente sabotar e violar a potência comercial do agro. Então, o brasileiro tem que ser mais inteligente. Não é por acaso, não são coincidências. Por isso que a gente tem que falar com quem está lá, com quem conhece, porque a manifestação acaba comprometendo aí o escoamento da safra, impactando aí para os produtores do Pará, Mato Grosso, para quem realmente produz, para quem trabalha. É muito bonito, assim, porque que eles usam os indígenas. E quando a gente olha nas imagens, basta assistir as imagens, você vai ver que metade ali não é indígena. É gente de ONG internacional vestido de indígena. Ali tem brancos, não indígenas. São pessoas que estão invadindo, munido de paus e pedras, encapuzados, uma instalação de uma empresa privada, que é a Cargill. E isso, se um lado existe um apelo muito bonito, que é o índio tentando salvar o rio, na outra ponta existe uma violação do direito de ir e vir, do patrimônio privado, da economia local. Nós estamos falando de bilhões que estão envolvidos, de uma produção de soja de toda uma região que acaba ficando comprometida, mesmo com a revogação, mesmo com a decisão judicial de desocupação do porto. O estrago está feito, houve quebra-quebra, houve destruição, vai mais aí 10, 20 dias para aquele porto voltar a ser operacional, porque brasileiros, indígenas e estrangeiros de ONGs entraram, se acharam no direito de entrar num patrimônio privado e depredar, e quebrar. E a gente sempre pergunta, mas pera lá, isso não é um ato violento contra a democracia também? Então, é tudo muito orquestrado. Eles colocam justamente os indígenas, porque existe esse ar de coitadinho, de inimputável, de guardião da natureza,
Mas o que o brasileiro de bem que assiste a Revista Oeste tem que se perguntar é quem está por trás desses indígenas. Quem está usando essa massa de manobra? Quais são os interesses por trás? Não é o Rio, porque, como eu disse, o decreto não autorizou nada, não existe nenhuma licença do IBAMA, não existe nada para fazer no Rio. Foi apenas um decreto de uma folha que foi feito, foi desfeito. Mas nesse meio tempo, o prejuízo está aí, de bilhões, bilhões.